Brasileirão Série B. Os jogos dos times paulistas e os grandes do Brasil. Guarani, Ponte Preta, Santos estão na tela da Band. Acompanhe as rodadas desse campeonato super disputado. A emoção do futebol está na tela da Band. Brasileirão Série B 2024. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Em 2023, todas as modalidades de violência contra a mulher registradas no Brasil tiveram um aumento. Os dados são do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O crime de importunação sexual foi um dos que mais cresceu, registrando um aumento de 48,7% em um ano. Foram mais de 41.300 ocorrências. O crime é referente a atos libidinosos indesejados, como apalpar, lamber, tocar sem permissão. Já os crimes de stalking, ou seja, de perseguição, tiveram mais de 77 mil registros, com crescimento de 34,5%. Segundo o Fórum, esse dado é relevante porque esse crime pode ser o primeiro passo de outras violências e até mesmo um feminicídio. Ainda segundo a publicação, o crime de assédio sexual aumentou 28,5%, as tentativas de homicídio cresceram 9,2% e a violência psicológica aumentou em 33,8%. Já as agressões decorrentes de violência doméstica cresceram 9,8%. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 35 minutos. Muito bom dia a você que está com a gente na Rádio Bandeirantes Campinas. Você que ficou até agora na companhia do Circuito Imobiliário com Gustavo Frison, com Léo Gaspar Mota. Eles voltam na próxima sexta-feira, programa inédito a partir das 10 da manhã. E no sábado, a reapresentação às 10 da manhã também aqui dentro da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando com a programação mais próxima da gente, as informações da RMC. O que de mais importante acontece no Brasil e no mundo nesta sexta-feira, 19 de julho de 2024. Você fica sabendo a partir de agora em FM 85.7. Você nos acompanha também pelos aplicativos digitais. O nosso portal bandmulti.com. Você nos ouve pelo aplicativo Bandplay e ainda todas as informações com imagens direto do nosso canal do YouTube Rádio Bandeirantes Campinas. Para você curtir, compartilhar, se inscrever e ter em tempo real as principais informações com a programação ao vivo direto dos nossos estúdios aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, no Jardim São Gabriel, em Campinas. Eu sou Heitor Fredo, vamos juntos até às 11h30 da manhã com o que é notícia no Brasil e no mundo. A mesa de som a cargo de Pedro Piscinato, com Danilo Capucci na Central Técnica e a coordenação do Gil Kleber. Uma sexta-feira, olha, pra lá de atípica, hein? Não tô nem falando das condições do tempo, pra gente não deixar passar batido. Tradição também na abertura do Manhã Bandeirantes, a gente saber como está o tempo lá fora. 20 graus, 7, quase 21 graus, marcam os termômetros do CEPAGRE da Unicamp neste momento. Nos próximos dias tem previsão de bastante sol, poucas nuvens e um final de semana com altas temperaturas, podendo chegar amanhã a 27 graus a máxima na cidade. Hoje também a máxima prevista pelos meteorologistas é na casa dos 27 graus. A nossa edição de hoje do Manhã Bandeirantes vai trazer a atualização também no final de semana para você se organizar. Tem vários eventos em Campinas, tem atualização de trânsito que a gente vai contar para você também nesta sexta-feira. Mas, gente, que dia doido é esse? Vamos começar falando do terremoto de magnitude 7,3 graus na escala Richter, que sacudiu o norte do Chile na noite de ontem e teve também um reflexo aqui em Campinas.
Sim, também foi possível sentir o tremor com moradores de 2 bairros de Campinas relatando para a Defesa Civil o reflexo desse terremoto no Chile. Foram feitas 2 consultas da Defesa Civil em moradores do Jardim Pauliceia e do bairro Ponte Preta. Não houve a necessidade de vistoria. A Defesa Civil informou que não há risco de danos ou pessoas feridas e que a população que eventualmente perceber uma rachadura que possa ter sido provocada por isso, embora o impacto tenha sido muito menor aqui na região, deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Impressionante como os relatos foram feitos e na hora os moradores se assustaram, não poderia ser diferente. Imagine, um morador num prédio em Campinas e um abalo sísmico que teve um epicentro 20 quilômetros ao sul de São Pedro de Atacama, um vilarejo com menos de 5 mil habitantes no deserto do Atacama, também sendo sentido aqui na nossa cidade. Ocorreu a uma profundidade de 166 quilômetros, o que pode ter ajudado a evitar consequências graves. Relatos também na capital paulista. São Paulo fica a mais de 2.000 quilômetros de distância, assim como Campinas também, a mais de 2.000 quilômetros desse tremor no Chile. As autoridades do país ainda não emitiram mais detalhes a respeito disso e nem também alerta de tsunami. A gente, dentro da programação da Rádio Bandeirantes, vai seguir atualizando também mais a respeito dessa história. Se não bastasse isso, nesta sexta-feira, o mundo também está de olho no apagão cibernético que prejudicou os serviços de comunicação ao redor do mundo nesta sexta-feira e também provocando atrasos de voos no Aeroporto Internacional de Viracopos. A informação foi confirmada à nossa produção pela concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, que é responsável por administrar o Aeroporto Internacional de Campinas. O problema é global e atingiu o sistema da Azul Linhas Aéreas, que tem 95% dos voos em Viracopos. Isso provocou alguns atrasos na manhã desta sexta-feira, algumas aeronaves paradas na pista aguardando a decolagem. Em nota, a Azul Linhas Aéreas, a empresa que opera no aeroporto de Viracopos, informou que devido à intermitência no serviço global do sistema de gestão de reservas, alguns voos podem sofrer atrasos pontuais. Orientação para quem tiver voo marcado para esta sexta-feira no aeroporto de Viracopos é chegar bem cedo, fazer o check-in, se dirigir ao balcão de atendimento da companhia e ter a informação se o seu voo está na lista de atrasos ou não. O sistema do aeroporto está normal. Esses atrasos estão ligados, portanto, ao sistema da companhia aérea Azul Linhas Aéreas, operando com dificuldades por conta desse apagão cibernético. Reflexos, portanto, na região de Campinas, reflexos no Brasil, no mundo todo, num problema que estaria relacionado a uma empresa que fornece serviços de segurança digital e que está provocando um apagão em grandes cidades do mundo inteiro. Para a gente entender um pouco mais a respeito do que está acontecendo, nós vamos conversar ao vivo com o Marcelo Branquinho, que é da TI Safe, e vai tentar decifrar para o nosso ouvinte, Marcelo, afinal de contas, o que é esse apagão? Já se sabe que ele está ligado ao sistema operacional Windows, que é da Microsoft. Há muitas dúvidas ainda sobre os problemas que estão sendo provocados em função desse problema cibernético. Muito bom dia para você, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Marcelo. Bom dia a todos. Bom, vou tentar começar de uma forma bem simples, né? Diferenciando incidente cibernético de ataque cibernético, né? Porque eu tenho visto na mídia alguns canais falarem de ataque. Não vem a ser propriamente um ataque o que está acontecendo, é um incidente. Bom, o que ocorre, né? Existe uma solução de anti-malware, mas assim, de um jargão mais popular, de antivírus, do fabricante CrowdStrike, que ela é muito usada em servidores e estações de trabalho Windows, né? E muitas infraestruturas
utilizam esse tipo de solução. Dentre elas, aeroportos, bancos, hospitais, são as que estão sendo mais afetadas agora. O que aconteceu? A CrowdStrike, ela, assim como todos os fabricantes de solução de cibersegurança, né, elas trabalham com atualizações, né, elas são baseadas em atualizações. Quando você fala de uma solução antivírus, ela é baseada em assinaturas, né? Então, quando se descobre um vírus novo, um malware novo, um ransomware, enfim, alguma derivação de malware pelo mundo, o fabricante, ele elabora uma nova assinatura e ele faz o broadcast dessa assinatura através da sua plataforma global de atualizações, né? Então, as empresas que têm essas assinaturas com atualização automática nas suas máquinas, elas recebem essas novas assinaturas e a vida segue, né? Normalmente a vida segue, exceto quando essa assinatura vem com algum tipo de problema, tá? Que é o que aconteceu agora. Algum tipo de bug dentro de uma nova assinatura do CrowdStrike está provocando essa tela azul, né? Nos computadores do sistema operacional Windows pelo mundo, né? Frisando, não é um problema do Windows, é um problema do CrowdStrike, que está instalado nas máquinas Windows e está levando essas máquinas a causar problema e indisponibilidade em vários lugares. Sempre que há um problema cibernético, você explicou muito bem, Marcelo, não foi um ataque, mas sim um incidente, também vem um temor sobre a proteção dos dados de quem utiliza esse sistema e hoje possa estar impactado com esse incidente. Você vê que há algum risco, mesmo que não seja diretamente um ataque, de alguma forma os dados ficarem vulneráveis após esse apagão? Bom, o que eu vejo, né? Eu estou lendo aqui sobre a solução para isso, né? Então, uma máquina que recebeu essa atualização com problemas, ela tem um procedimento que a própria CrowdStrike colocou disponível nos seus canais para reverter isso e voltar ao seu funcionamento normal. Existe um procedimento automático, quando essa máquina ainda consegue se conectar na internet para poder receber, uma nova assinatura, na verdade, que ele atualiza e reverte o problema da anterior. O problema maior é que essas máquinas que a gente tem visto nesses relatos de aeroportos, bancos e hospitais, enfim, elas estão ficando com tela azul, ou seja, elas não estão conseguindo voltar a funcionar. Então, se elas não funcionam, elas não conectam na internet. E isso leva a um segundo procedimento de recuperação que eles tornaram disponível, que é um procedimento manual, onde a máquina tem que entrar naquele modo de segurança do Windows, e aí você tem que executar alguns comandos lá para reverter esse problema, tá? O problema maior é que existem aeroportos e infraestruturas que têm milhares de máquinas, né? E isso vai levar um tempo, porque é um procedimento manual, alguém vai ter que entrar de máquina em máquina fazendo isso. Tem um segundo problema, que é, se a máquina estiver criptografada com o BitLocker do Windows, a empresa vai ter que ter a chave da criptografia do BitLocker de cada máquina. Nem todas têm isso, tá? Na minha experiência, na verdade, é o contrário, muito poucas têm isso. E ainda tem mais um outro problema. Se não der para recuperar a máquina, você vai ter que reinstalar a máquina. E aí você vai ter que confiar nos backups que essas empresas têm. E que tomara que tenham backups atualizados e testados e funcionais. Senão, aí o problema vai ficar bem maior, né? Nós estamos conversando com o Marcelo Branquinho, da TI Safe, empresa de segurança de infraestruturas críticas que atua em diversos segmentos aqui no Brasil e que está tirando dúvidas a respeito desse incidente que ainda está sendo analisado também pela Microsoft. É possível que o problema seja ainda maior do que foi divulgado até aqui, Marcelo? E qual seria a consequência de algo que, mesmo que a empresa esteja informando que já está isolado, se continuar nos próximos dias ou até mesmo nas próximas horas, quais são as consequências que você vê para um mundo que está hoje basicamente todo digitalizado?
Bom, o que acontece, né? Uma empresa grande, né? Uma empresa de milhares de funcionários e de computadores, normalmente, quando ela se depara com um incidente desse, a primeira coisa que ela faz é se desconectar, tá? Porque ela não sabe se isso é, como é agora, um problema de atualização ou se é um ataque cibernético. Então, a primeira coisa que ela faz é se desconectar. E depois analisar o problema e reparar o problema, né? Nesse caso, como são empresas grandes e que provavelmente trabalham com a atualização automática do antivírus, todas as máquinas receberam essa atualização em alguns segundos. Então, provavelmente eles têm milhares de máquinas nesse momento com problemas e que eles vão ter que reparar. Consequência disso, pode-se levar horas para reparar, e aí você vai ter aeroportos parados ainda por um bom tempo, aeroportos, bancos, enfim, o que quer que seja. Eu já tenho visto problemas com bancos e até hospitais, né? Participo de alguns grupos, né, de cibersegurança que estão relatando problemas em hospitais enormes aqui no Brasil também. E isso pode demorar, né? O maior problema é que isso pode demorar. Pode ser que ele leve aí algum tempo para recuperar essas máquinas perdidas, sob o risco daquilo que eu falei. Se tiver criptografado com BitLocker e não tiver a chave de criptografia, pode ser que ele não recupere essa máquina, e aí tenha que apelar para backups, né? Backups que são normalmente feitos nessas infraestruturas enormes, mas que não necessariamente são recuperados rapidamente e não necessariamente também são testados periodicamente para saber se estão em bom estado, né? Então tem os vários riscos que acontecem depois que você perde máquinas de um tamanho desse, né? Eu vou lembrar, por exemplo, a sede da nossa empresa é aqui no Rio de Janeiro, e eu sou carioca. A Prefeitura do Rio de Janeiro teve um incidente cibernético, aí teve um ataque, foi atacada há uns 3 anos atrás, e perdeu todos os seus sistemas. Foram milhares de servidores que eles perderam. E eles até hoje sofrem problema com indisponibilidade de sistemas que ainda não foram plenamente recuperados, anos depois. Então, cada empresa agora vai ter seus planos de continuidade de negócio colocados à prova, né? Nós conversamos com o Marcelo Branquinho, da TI Safe, a quem agradecemos pela atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Marcelo, um bom dia, bom trabalho para você e manteremos contatos num futuro próximo para, quem sabe, também esclarecer os próximos passos desse incidente que marca esta sexta-feira no mundo todo. Muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, Marcelo. Ok, bom dia e obrigado a vocês. Agora, 10h51, ainda falando sobre os impactos deste apagão cibernético, o Banco Bradesco informou que as plataformas digitais foram afetadas por esse apagão global que interrompeu diversos serviços ao redor do mundo. Por isso, não estavam disponíveis para clientes do banco essas plataformas. Além do aplicativo e do Internet Banking, que é quando você acessa pelo computador a sua conta no Bradesco, também estão disponíveis os serviços do Banco Digital Next. Em comunicado, o Bradesco informou também que suas equipes estão atuando para a regularização o mais breve possível. Se você mais cedo tentou acessar a sua conta, é em função desse impacto também global. Outras questões que estão sendo monitoradas também pelas autoridades de todo o mundo, além dos aeroportos, dos bancos, outras empresas que lidam diretamente com a tecnologia. Já trouxemos aqui a informação do aeroporto de Viracopos. A Azul está impactada, com voos que estão atrasados, outros ainda sem horário definido para quando voltará a normalização. E o governo federal já emitiu uma nota nas redes sociais dizendo que está monitorando tudo o que acontece no Brasil. O ministro Silvio Costa Filho, da pasta de Portos e Aeroportos, publicou agora há pouco nas suas redes sociais que o governo recebeu a notícia de que companhias aéreas ao redor do mundo estão sendo afetadas em suas operações devido a esse apagão cibernético. Até o presente momento, não tivemos impacto nas operações dos aeroportos brasileiros, diz o ministro.
Essa nota foi mais cedo, às 8 horas da manhã. Então acho que está na hora do governo atualizar esse posicionamento, porque Viracopos está dizendo exatamente o oposto. Vamos continuar monitorando o lado da ANAC para que os nossos aeroportos e o nosso transporte aéreo não tenha prejuízos. O governo federal, na última atualização aqui, diz que as operações por conta do apagão global afetam também telecomunicações e banco em todo o mundo. A Prefeitura de Campinas também informou, através de nota, que o apagão cibernético global não atingiu o sistema da Prefeitura da cidade. Os serviços para a população estão funcionando normalmente. Apenas alguns computadores usados por alguns servidores que possuem um tipo específico de antivírus, o Falcon da marca CrowdStrike, foram afetados. O Departamento de Informática ainda avalia a extensão do problema e, em conjunto com a informática dos municípios associados, que é a IMA, está em contato com o fabricante para solucionar a questão. Os problemas começaram a ser detectados nos Estados Unidos, onde várias companhias aéreas cancelaram todos os seus voos, disseminando-se depois para outros continentes. Entre as empresas que foram forçadas a suspender o funcionamento estão a Air France, a holandesa KLM e outras empresas menores que operam principalmente na Europa. Na Espanha, as panes provocaram irregularidades nos sistemas da estatal AENA e nos aeroportos, que alertaram para atrasos. Na Alemanha, o aeroporto de Berlim começou a retomar gradualmente os voos agora há pouco. Na Austrália, uma interrupção técnica de grande escala afetou várias empresas, segundo o Departamento Nacional de Cibersegurança. A rede ferroviária do Reino Unido também sofreu interrupções, assim como a emissora Sky News. Alguns canais da TV francesa estão fora do ar neste momento. Como é comum o único software ser adotado por todo um setor em pesos, falhas de TI tendem a paralisar um grande número de empresas ao mesmo tempo. A gente vai continuar acompanhando os reflexos, os impactos dessa notícia, desse apagão global, principalmente aqui na nossa região. Agora, falando em tecnologia, a gente hoje está com um problemaço na mão em função justamente de um mundo globalizado e tecnológico cada vez mais ligado às redes. E em Campinas tem uma novidade. Não sei se é o melhor dia para falar sobre o assunto, para comemorar, mas a Prefeitura de Campinas publicou no Diário Oficial a lei que regulamenta a instalação das estruturas como antenas e equipamentos de retransmissão de sinais para a expansão da tecnologia 5G em alguns bairros de Campinas. O Igor Val tem informações a respeito disso, porque a entrada dessa lei em vigor, uma vez publicada no Diário Oficial, significa que operadoras de telefonia já podem instalar os transmissores 5G. O Igor vai explicar melhor como funciona a lei a partir dessa publicação. O 5G funciona em frequências mais altas do espectro de rádio. É como se o sinal fosse liberado em uma velocidade ainda mais rápida. Isso permite com que mais dispositivos consigam ficar conectados à rede ao mesmo tempo e com uma maior velocidade de internet. Até agora, as operadoras de telefonia só podiam instalar os transmissores 5G em antenas já existentes. Com a nova lei, a instalação dos equipamentos podem ser feitos em novos pontos de Campinas. A expectativa da Prefeitura é que as empresas de telefonia levem o sinal numa velocidade até 100 vezes maior para todos os bairros. As antenas do 5G são menores em comparação com a tecnologia 4G, que são em grandes torres. Esses transmissores podem ser instalados em semáforos, fachadas de edifício e postes de iluminação. Mas é preciso seguir algumas regras. O equipamento não pode prejudicar a visibilidade ou a circulação de veículos, pedestres ou ciclistas, nem atrapalhar o paisagismo da cidade, como praças e parques. Segundo a Secretaria de Urbanismo, as novas regras vão dar às empresas de telecomunicação mais segurança para investir em uma cobertura mais ampla e eficiente. 10h57, depois do intervalo, a CETESB já tem em mãos o laudo que vai ser apresentado em instantes a respeito da mortandade de peixes do rio Piracicaba. A multa aplicada para a empresa que seria responsável pelo despejo irregular
que provocou essa morte de milhares de espécies, a multa milionária já foi divulgada. Eu trago para você o valor e os dados técnicos que já foram colocados em público logo depois do intervalo. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Tem orgulho maior que ver alimentos de qualidade sendo produzidos por agricultores familiares para o Brasil inteiro. E a potência do agro impulsionando a economia. Por isso, o governo federal lançou o maior plano safra da história. São linhas de crédito para o pequeno, médio e grande produtor rural investir no seu negócio. Melhorar a agricultura é bom para todo mundo. Saiba mais em gov.br/fé no Brasil. A gente tá no rumo certo. Brasil, Governo Federal. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Secretaria de Saúde de Campinas começou nesta semana a aplicação de vacina contra o HPV para pessoas de até 45 anos que fazem o uso da profilaxia pré-exposição ao HIV. A dose está disponível nos 68 centros de saúde da cidade. A pasta segue as diretrizes do Ministério da Saúde definidas em nota técnica. Ela estipula dose única às pessoas de 15 a 45 anos. As doses da vacina contra o HPV estão disponíveis nos centros de saúde e não há necessidade de agendamento. Desde abril deste ano, há indicação de dose única para todas as pessoas de até 19 anos, mas a imunização ao HPV deve acontecer preferencialmente entre 9 e 14 anos, quando é mais eficaz, segundo o Ministério da Saúde. A vacinação em adolescentes é indicada por ao menos 100 países e vários deles já possuem estudos de impacto dessa estratégia com resultado positivo sobre prevenção e redução das doenças ocasionadas pelo vírus. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 1 minuto, de volta com o Manhã Bandeirantes, aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, FM 85.7. A CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, concluiu hoje o laudo sobre a morte dos peixes do Rio Piracicaba e multou a usina São José S.A. Açúcar e Álcool em 18 milhões de reais. Segundo o documento, a empresa foi a responsável por fazer uma descarga de águas residuárias industriais e mel de cana-de-açúcar no rio, o que provocou um déficit do oxigênio. A água ficou impossível para os animais ali respirarem, depois que esse material foi dissolvido na água. O número até aqui levantado é de um total de 235 mil peixes mortos na região urbana de Piracicaba no dia 7 de julho e na área de proteção ambiental Tanquã, que é o mini Pantanal Paulista entre Piracicaba e São Pedro, no dia 15 de julho. Ainda de acordo com o documento divulgado pela CETESB, foi identificada a relação direta entre o extravasamento da substância poluente pela usina e os 2 episódios de mortandade de peixes. A pena aplicada à empresa teve agravantes como omissão sobre o extravasamento de substância poluidora, então eles não comunicarem deixou a multa ainda maior. O alto volume de peixes mortos
e também o fato de atingir uma área de proteção ambiental. Além da multa, a CETESB vai estabelecer exigências técnicas e medidas corretivas por parte da usina. No extravasamento das águas residuárias, no dia 7, que é aquela primeira cena que nós vimos da margem do rio Piracicaba, ali no Ribeirão Tijuco Preto, onde pescadores, pessoas que andavam próximo ao rio Piracicaba, começaram a ver aquela mortandade, aquela cena terrível. Ali, no dia 7, o mel de cana-de-açúcar foi detectado na coleta de água por parte da CETESB. Uma substância densa que dificilmente consegue diluir na água. O mel foi encontrado cristalizado em uma das vistorias na usina São José. O pH do Ribeirão entre os dias 7 e 8 de julho ficou ácido, passando de 7,4 para 5,4. Um comportamento característico de quando há presença de resíduos de açúcar na água. Essa alta carga orgânica foi levada para o rio Piracicaba, reduzindo o nível da oxigenação da água, chegando a zero. E foi isso que matou os peixes. No mesmo dia 8 de julho, a CETESB localizou a fonte poluidora, a usina São José, interrompeu o descarte irregular de resíduos industriais e iniciou a análise das amostras coletadas. Mesmo com o descarte interrompido, a mesma carga orgânica de alta densidade foi arrastada pelo curso do rio até o Tanquã. Então foi um primeiro vazamento, um primeiro descarte. Não está tratando a CETESB como algo que vazou, mas sim como algo que foi jogado no rio. Então foi indo pelo curso normal do rio, chegou até o Tanquã e pelas características do local, ela ficou acumulada. Esse mel, esse material ficou todo parado, causando a mortandade de peixes no dia 15. No dia 17, com auxílio de imagens de drone e de satélite, a equipe técnica da CETESB iniciou as estimativas para qualificar o número de animais mortos. Começou as tratativas para a retirada das carcaças, com o objetivo de interromper a contaminação do local. A Prefeitura de Piracicaba definiu nas últimas horas uma empresa privada que vai fazer a retirada dos peixes mortos na área de proteção ambiental do Tanquã, o mini Pantanal Paulista. A empresa deveria ter começado ontem, mas foi adiada e começa hoje, com a ajuda de um trator aquático, um equipamento capaz de fazer a retirada dos animais mortos da água. A empresa escolhida para fazer o trabalho é a Ambiental Piracicaba, a mesma que realiza a coleta de lixo na cidade. Existem pelo menos 6 pontos de concentração de peixes mortos no mini Pantanal. Segundo a Prefeitura, a expectativa é que sejam retirados ainda mais peixes do que a limpeza do rio Piracicaba, quando foram cerca de 3 toneladas. Então esse número enorme que a gente está passando, que está no laudo da CETESB, é uma estimativa de 235 mil peixes. O número pode ser ainda maior. Operação Limpeza e a apuração de mortandade é coordenada pela Polícia Militar Ambiental, que utiliza 14 barcos nesse trabalho, além de outras máquinas como o hidrotrator. O trator aquático vai ser usado para levar para a margem os peixes mortos retirados do rio, que depois seguem de caminhão de lixo para um local de descarte adequado. Lembrando que a orientação é para que as pessoas não se aproximem da água pela contaminação, a não ser os profissionais, os técnicos conhecedores do assunto, e não consumir esses peixes. Eles não têm nenhuma segurança para a alimentação. Por isso, tudo vai ser descartado. Nós ontem conversamos também com autoridades dentro do Brasil Urgente que disseram que, além do que a CETESB já está apurando e da multa de 18 milhões de reais, o grupo de pescadores que vive no entorno do rio Piracicaba, do mini Pantanal, também vai ingressar com uma ação civil e uma ação criminal pelos prejuízos provocados contra eles. A Prefeitura de Piracicaba diz que estuda uma maneira de ajudar financeiramente esses pescadores que dependem da pesca para a alimentação e também para as contas do dia a dia. São eles que muitas vezes alimentam, por exemplo, os pontos turísticos de Piracicaba com os peixes pescados dali. Agora, não apenas momentaneamente eles estão proibidos de trabalhar, impossibilitados de pescar, como não se sabe o estrago a médio e longo prazo. Então,
os pescadores têm que entrar nessa lista da indenização. E mais, tem que ser os primeiros a receberem o dinheiro. Porque estamos falando de famílias que talvez não saibam como vão pagar as contas no final do mês, talvez não saibam o que vão colocar na mesa no final da semana em função desse crime ambiental. É assim que a CETESB está tratando, é assim que a polícia está investigando. E uma coisa é um acidente, outra coisa é jogar um material que basicamente zera o oxigênio da água e provoca um estrago enorme como esse. 11h08, nós vamos seguir girando a informação aqui dentro do nosso Manhã Bandeirantes até as 11h30 da manhã, quando Carlos Henrique chega com Nossa Área, com os destaques esportivos dentro da programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Mas antes de falarmos de futebol, que é o carro-chefe dentro do Nossa Área, uma informação aqui também sobre esportes adaptados. Porque o time da Associação de Esportes Adaptados de Campinas, a ADACamp, conquistou o primeiro lugar no torneio regional paulista de rugby em cadeira de rodas. Esse torneio foi disputado em Ribeirão Preto entre os dias 12 e 14 de julho, no Centro de Referência Paralímpico, na cidade de Ribeirão Preto. Nosso convidado a partir de agora, dentro do programa Manhã Bandeirantes, é o professor, estamos em contato já com o Rafael, é justamente o professor, o técnico dessa equipe multicampeã, porque antes deste prêmio, antes deste troféu, a equipe de Campinas já coleciona outros grandes sucessos nessa história do esporte adaptado. Rafael Botelho Gouveia, técnico da ADACamp, está conosco ao vivo para falar um pouco mais sobre mais uma vitória para a conta, Rafael. Bom dia para você, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Estamos bastante felizes. Foi o primeiro título paulista da ADACamp, né? A entidade que é tetracampeã brasileira. Pouco mais atrás, lá para os anos 2009 até 2012, a gente passou por alguns problemas burocráticos aí, mas estamos voltando com força esse ano aí. Terceiro pódio do ano. Campinas tem um histórico na preparação de atletas de alto rendimento em várias modalidades esportivas. Nas modalidades paralímpicas não tem sido diferente, né, Rafael? Não. Campinas é sede da ADACamp, da APC, dos Gigantes, que também jogou esse torneio agora em Ribeirão. Falando do rugby em cadeira de rodas, a cidade tem 6 títulos brasileiros, 4 com a ADACamp, 2 com os Gigantes. A gente tem uma tradição muito grande em formação de atletas, formações de profissionais. Partindo para atletismo, para natação, a gente tem a APC de Campinas, a gente já cedeu vários atletas para seleções, né? Campinas, diria que é um dos grandes polos do país. E no rugby em cadeira de rodas, a gente faz total diferença aí. Rafael, nós estamos a poucos dias dos Jogos Olímpicos e a poucas semanas dos Jogos Paralímpicos de Paris. É um momento em que, normalmente, os esportes adaptados ganham maior visibilidade em relação ao noticiário do dia a dia. É uma oportunidade também de quem trabalha com esporte paralímpico mostrar o que é feito não apenas nesse período em que o mundo se debruça sobre essas atividades, mas ao longo dos anos, ao longo da preparação e da formação de vida também desses atletas? Com certeza. Falar um pouco da parte do profissional, né? O trabalho com pessoas com deficiência é importante porque essas pessoas pouco têm, comparando a maioria das pessoas com deficiência no Brasil, opções de lazer. Então, eu estou aqui onde o meu clube treina, na PUC de Campinas, a gente tem os atletas que foram para a competição e atletas que praticam rugby em cadeira de rodas por lazer aqui. Para quem trabalha com educação física, a gente tem uma demanda alta de profissionais para atender essa galera. Então, o período de Paralimpíada é importante porque evidencia que todos têm a possibilidade de representar o país, desde que treinem, mas às vezes na cidade de cada um não tem o profissional que vai acompanhá-los no treino, capacitar o praticante virar atleta, entre outras coisas.
Quando eu comecei lá em 2009, a gente estava na perspectiva do Brasil ser país sede da Paralimpíada do Rio, e isso me atraiu como oportunidade profissional. Só que quando a gente pensa no problema que 14 milhões de pessoas com deficiência aproximadamente no Brasil, quantas realmente são atendidas? 11h13, a gente vai restabelecer o contato com o Rafael, professor da ADEACamp, falando sobre o sucesso também desse time de rugby adaptado em cadeiras de roda em Campinas. Já restabelecido o contato, Rafael, por favor, pode concluir o raciocínio. Então, desculpa a queda aí. Fique tranquilo. Aqui é importante o momento para fazer a aproximação da pessoa com deficiência que não tem opção de lazer e que gostaria de praticar um esporte, ser atleta ou ter um lugar de atividade física regular, isso ser evidenciado. Isso é importante demais para a qualidade de vida da sociedade brasileira como um todo, porque todo mundo poderia fazer mais atividade física do que faz hoje. E para quem é professor de educação física, como eu gosto desse período porque evidencia oportunidades profissionais. Aqui na ADEACamp a gente trabalha com quase 10 profissionais na equipe multidisciplinar, tem técnico, tem fisioterapeuta, tem times pelo Brasil tendo acesso à lei de incentivo ao esporte para contratar, só que falta pessoas interessadas nesse público. Eu trabalho com pessoas com tetraplegia, que é a galera do rugby em cadeira de rodas. Falta gente interessada em oportunidades profissionais que estão aparentes. Nós conversamos aqui dentro do Manhã Bandeirantes com o Rafael Botelho Gouveia, técnico da ADEACamp, Associação de Esportes Adaptados de Campinas, falando sobre o título do Torneio Regional Paulista de Rugby em cadeira de rodas que o time de Campinas trouxe para a cidade. Rafael, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho da ADEACamp, como é que pode fazer? Procurar a gente pelas mídias sociais, @ADEACamp lá no Instagram. A gente tem o nosso site também, adeacamp.com.br. A ADEACamp é desse jeito que fala mesmo. A gente treina aqui na Faculdade de Educação Física da PUC de Campinas, com rugby em cadeira de rodas de terça a sábado, das 8 ao meio-dia. Temos handball em cadeira de rodas, apoiado pela Prefeitura de Campinas também, de segunda, quarta e sexta, da 1h da tarde às 4 da tarde. E a bocha paralímpica às terças e quintas-feiras à tarde também. Você, pessoa com deficiência física, qualquer deficiência física que você tenha, vai ser bem atendida aqui nos nossos projetos. E obrigado à rádio aí pela oportunidade. Nós aqui agradecemos ao Rafael para contar um pouco mais também sobre o esporte paralímpico aqui de Campinas. 11h16. Vamos agora para um giro de informações policiais das últimas horas, porque algumas ocorrências estão sendo investigadas e crimes sérios foram também registrados aqui na região de Campinas. Começo falando sobre a morte de um motorista por aplicativo que foi encontrado já sem vida na estrada Chácara Cruzeiro. Chácara Cruzeiro do Sul é o nome da estrada, que fica no mesmo bairro. O nome da estrada é o mesmo nome do bairro Chácaras Cruzeiro do Sul, aqui da cidade de Campinas, na última madrugada. Igor Gonçalves de Souza Santos, de 29 anos, tinha uma lesão na cabeça e 2 perfurações no pescoço que foram provocadas por um tiro de arma de fogo. Foi o que a perícia constatou assim que chegou no local. Até o momento, ninguém foi preso. O corpo foi encontrado pela Polícia Militar, estava sem documento de identificação e passou pelo exame no Instituto Médico Legal. Ali foi possível sim identificar quem era a vítima. A esposa do motorista por aplicativo, a esposa do Igor, disse que foi chamada a reconhecer o corpo e informou que o marido saiu para fazer uma corrida. Eles tinham o hábito de se comunicarem entre uma corrida e outra, até como uma questão de segurança. E, de repente, ele parou de responder às mensagens da esposa. Com a ajuda dela, o carro usado pela vítima, um Chevrolet Onix Plus, foi encontrado estacionado em frente a uma casa na Avenida México, região do distrito do Campo Grande. O veículo tinha um rastreador. Então ela percebeu que ele não respondia, comunicou à polícia.
Paralelo a isso, um corpo foi encontrado nas Chácaras Cruzeiro do Sul. A polícia ligou as duas informações, ela reconheceu o corpo e graças ao rastreador do veículo foi possível encontrar o automóvel. Durante a preservação do local onde o carro foi encontrado, 2 homens saíram do imóvel, que estava o carro parado na frente. Em atitude suspeita, ao verem os policiais, eles fugiram. A polícia foi atrás. No caminho, viram que eles deixaram cair um celular. Era o celular do Igor, do motorista por aplicativo. A principal suspeita é que o crime seja um latrocínio, que ele tenha sido abordado com a intenção de roubarem o veículo, o celular e fazerem transferências bancárias a partir dos aplicativos do aparelho dele. O caso foi registrado como homicídio na 2ª Delegacia Seccional de Campinas. O local onde eles estavam é o principal elo agora para tentar chegar a quem são os autores e até o momento ninguém foi preso. É mais um trabalhador que sai de casa e é vítima da criminalidade. E só teve essa resposta toda porque ele tinha esse hábito de comunicação com a esposa que também, mesmo em meio à dor, em meio ao luto, fez tudo o possível para ajudar na investigação o mais rápido possível. Agora está com a Polícia Civil identificar, prender os autores desse latrocínio. Um outro caso que a polícia investiga vem da cidade de Valinhos. Trouxemos ontem algumas informações a respeito de um professor de uma escolinha de futebol em um projeto social que é investigado pelo crime de exploração sexual contra os alunos. O Guilherme Selegato conversou com a comandante da Guarda Municipal, que foi quem fez a detenção desse professor, que ainda responde em liberdade. E conversou também com pais de outros alunos que não relataram terem passado por essa humilhação, por essa ação criminosa, em que as crianças e adolescentes eram punidas tendo que fazer exercícios físicos sem roupas e mandando para o professor os vídeos como prova de que aquele atraso na aula agora estava pago com uma, entre aspas, penitência. As mães, pais, tias, avós, avós estão apavorados, sem saber até onde essa história vai. O Guilherme Selegato conta mais pra gente na reportagem e ouve uma das familiares dessas crianças. Uma pessoa que a gente conhece há muito tempo também, a gente não esperava. Era aqui, nessa quadra esportiva no Jardim América 2, em Valinhos, que por 20 anos o professor deu aulas de futebol. Um projeto social criado por ele para tirar crianças da rua e dar uma qualidade de vida melhor para elas por meio do esporte. Mas o que era para ser um ato de solidariedade se tornou trauma e revolta para os alunos e para os próprios pais. Que a justiça no nosso país ela é muito falha. Acontece um fato como esse e a pessoa sai pela porta da frente da delegacia. O sobrinho dessa moradora não foi uma das vítimas, mas ele era aluno do professor. Perplexa, porque o fato ocorreu, como todos já sabem, aqui no bairro e na cidade, e as providências deveriam ser tomadas de outra forma. A denúncia de exploração sexual à Guarda Municipal foi feita por uma das mães desses alunos. Já deparamos com 2 mães no local, super aflita, nervosa, desesperada, e veio correndo pedindo ajuda para a Guarda Civil Municipal. Segundo a polícia, foi a mãe de um dos alunos quem registrou um boletim de ocorrência e afirmou ter encontrado no celular do filho diversos vídeos dele fazendo exercícios nu e várias mensagens deste professor cobrando esses materiais como uma forma de punição por desobediência nos treinos. O suspeito de 38 anos foi conduzido para a delegacia. O celular dele foi apreendido e passará por perícia. Como não houve flagrante, ele foi ouvido e liberado. O caso foi registrado como crime de pornografia infantil e segue sob investigação. As mães, os moradores, a gente aguarda a resposta do poder público para a averiguação realmente dos fatos, né? Do fato que ocorreu, para que justiça seja feita.
11h22, agradecendo a você que está conosco no Manhã Bandeirantes, como o Eduardo Moraes, da Vila Padre Anchieta. Ele está falando a respeito do apagão cibernético, como está sendo chamado esse incidente que marca esta sexta-feira no mundo todo. E ele pergunta, esse tipo de problema não é previsto para quem é do ramo? Não daria para fazer um pré-aviso aos usuários de uma possível oscilação nos sistemas no sentido de amenizar danos? Sendo que se tratava de uma atualização programada. Os responsáveis vão ter que explicar isso também, viu, Eduardo? Porque veja o impacto para tanta gente no mundo em função desse apagão, em função dessa ainda mal explicada situação cibernética, ainda pouco detalhada, mas pelo menos nós estamos aqui monitorando, conversamos mais cedo com o Marcelo Branquinho. Se você não conseguiu ouvir essa entrevista, se você chegou depois no Manhã Bandeirantes, ela está disponível dentro da nossa live, que ainda vai ficar disponível também, mesmo depois que o programa terminar, no nosso canal do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Um grande abraço para o Marcos Silva Bedin, que nos ouve direto da cidade de Hortolândia. Um abraço também para a Dominique, final do telefone 9440, também acompanhando a nossa programação. Às 11h24, vamos sair um pouquinho da nossa região, vamos para a capital federal, porque na linha conosco está a repórter Tayane Melo para falar a respeito dos anúncios que nós dizíamos que seriam feitos após a reunião de ontem entre os ministros do núcleo econômico do governo federal. O governo anunciou um congelamento de 15 bilhões de reais no orçamento de 2024. Estavam presentes o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nessa reunião com o presidente Lula, a ministra do Orçamento, do Planejamento e Orçamento é o nome da pasta, da ministra Simone Tebet, e outros ministros ligados à área econômica do governo. Agora, Tayane, detalhes mesmo, técnicos, onde vão ser esses cortes, isso tudo ainda não foi divulgado. O governo vai deixar mais para frente, não sei se para esfriar o assunto ou para trazer detalhes de uma maneira mais popular, mais compreensível para todos os brasileiros, mas, por enquanto, os detalhes ainda não foram passados. Tem uma previsão de quando isso vai acontecer, Tayane? Bom dia para você. Vai ser divulgado na segunda-feira todas as áreas aí que sofrerão então cortes, bloqueios e contingenciamentos. Um bom dia a você, bom dia a todos que estão com a gente aqui nessa sexta-feira. Ontem, depois da reunião com a junta orçamentária, com toda a equipe econômica, vários ministros estiveram presentes aqui à tarde no Palácio do Planalto. O ministro da Fazenda veio aqui falar com a imprensa, ele que já adiantou algumas coisas, segundo ele, para evitar especulações, mas como eu falei, só na segunda-feira que vai sair aquele relatório de receitas e despesas do terceiro bimestre, falando mais detalhes aí, de onde que vai sair todos esses contingenciamentos, enfim, quais serão as áreas que terão, então, algumas retenções de gastos até o fim desse ano de 2024. Então, o ministro Fernando Haddad, anunciou esse congelamento de 15 bilhões no orçamento desse ano para cumprir as regras fiscais e manter um déficit de até 0,25% nas contas públicas. Essa decisão do presidente Lula, juntamente com essa equipe econômica do governo federal, foi de bloquear 11 bilhões e 200 milhões de reais e contingenciar 3 bilhões e 800 milhões de reais. Então, o bloqueio acontece quando as despesas obrigatórias crescem e para não deixar as contas ultrapassarem aqueles 2,5% acima da inflação, o governo então bloqueia as despesas que não são obrigatórias para conseguir manter tudo muito bem organizado, muito bem equilibrado nos gastos obrigatórios, como, por exemplo, o da Previdência Social. Então, o contingenciamento já é o contrário, é quando a receita não cresce e então, como o esperado, não tem o crescimento como o esperado e é necessário, então, segurar alguns gastos e é isso que o governo federal também vai fazer até o fim do ano de 2024, O Haddad disse que levou esses números ao presidente Lula e que a decisão está dentro da banda de déficit de 0% a 0,25%. Então, segundo o ministro, essa contenção de 15 bilhões vai ser necessária para manter o ritmo do cumprimento do arcabouço fiscal até o fim desse ano.
Quem também falou com a imprensa depois da reunião foi a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, classificou a reunião de ontem como uma reunião muito tranquila, porque ela disse que já vinha falando com o presidente Lula, ela e também outros integrantes, outros membros da junta orçamentária. Então ela disse que foi uma coisa fácil de se resolver, o presidente aceitou numa boa, concordou numa boa com todos esses valores, porque já havia então tido essa negociação. Mas a ministra deixou uma observação dizendo que esse contingenciamento de 3 bilhões e 800 milhões pode ser eventualmente revisto caso ocorra um aumento nas receitas, como eu estava falando, né? Então, se tiver um aumento aí além do esperado, isso pode ser interrompido, mas é claro que tudo com muita cautela, o mercado financeiro, está todo mundo de olho aí no governo do presidente Lula, então a gente vai saber mais detalhes sobre esses bloqueios e contingenciamentos na segunda-feira. Eu, claro, trago todas as informações aqui para vocês na segunda. Combinado então, Tayane Melo. Na segunda-feira, às 10 da manhã, a gente volta com o Manhã Bandeirantes, com o que é notícia na nossa região e o que impacta na nossa vida, que venha de Brasília, de outras regiões do Brasil, do mundo todo. Você fica sabendo também dentro do microfone da Rádio Bandeirantes Campinas, em FM 85.7. A partir de agora, o noticiário esportivo tá chegando na RB com Carlos Henrique, o Nossa Área, o timaço de Carlos Batista, rodada de Série B neste final de semana, hein? Tem bola rolando no sábado, no domingo, as emoções da Ponte Preta amanhã contra o Paysandu a partir das 18 horas. Domingo, o Bugre recebe o Goiás no Estádio Brinco de Ouro, também com transmissão na tela da Band, e tudo sobre a preparação das equipes de Campinas, o Carlos Henrique vai trazer com o giro da reportagem com as opiniões. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. Com os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato na mesa de som e Danilo Capucci na central técnica, nós ficamos por aqui. Um grande abraço, um ótimo final de semana a todos. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. O MasterChef mudou a forma do brasileiro ver a gastronomia. E nesta edição de 10 anos na Band, a competição está ainda mais apimentada. Helena Rizzo, Fogaça, Jacan e eu esperamos você. Saboreie com a gente cada ingrediente desta temporada de celebração, recordação e, claro, muita emoção. MasterChef Brasil, uma década de paixão. Terça, 10h30 da noite, na Band TV. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, entraram em greve nesta terça-feira por tempo indeterminado. Entre as reivindicações da categoria estão a recomposição do piso salarial, valorização profissional e melhores condições de trabalho. A paralisação foi aprovada em plenária nacional, convocada pela Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social. A entidade já havia notificado o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos sobre a possibilidade de paralisação. O INSS tem 19 mil servidores ativos no quadro, a maioria 15 mil. Formada por técnicos responsáveis pela maioria dos serviços da instituição, além de 4 mil analistas. A paralisação pode afetar os processos de concessão de benefícios como aposentadoria, pensões, benefícios de prestação continuada, atendimento presencial e análise de recursos e revisões. A mobilização não atinge a perícia médica. De Campinas, Kevin Veloso. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento.
Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Você está ouvindo o